Inundações no Paquistão deixam mais de 1000 mortos e um rasto de destruição no país. Mais de 2 dezenas de mortos e de uma centena de feridos em combates entre milícias rivais em Trípoli, a capital da Líbia. Reino Unido forma mais de uma dezena de militares ucranianos para utilizarem drones subaquáticos. No Paquistão, mais de 1000 pessoas morreram e milhões foram afetadas pelas inundações causadas pelas monções, que atingem o país desde junho e que continuam a não dar descanso às autoridades. Este sábado, as intensas chuvas que continuam a cair em várias zonas do país obrigaram a retirar milhares de pessoas das suas casas. Este cidadão conta que as águas das cheias entraram na zona onde vive e que veio para este local para se salvar a si e ao gado. Acrescentou que os filhos estão em casa num telhado e que vai buscá-los depois de arranjar as tendas. Já este homem relembra que em inundações passadas as casas foram destruídas e depois reconstruídas para ONGs. Desta vez os quartos também foram destruídos e só se conseguiram salvar eles próprios. O governo paquistanês dá conta de que 1 em cada 7 cidadãos foram afetados por esta catástrofe natural e mais de 1 milhão de casas foram destruídas ou severamente danificadas. Pelo menos 23 pessoas foram mortas e 140 ficaram feridas nos combates este sábado entre milícias das duas administrações rivais da cidade de Trípoli, a capital da Líbia. Segundo o Ministério da Saúde, hospitais e centros médicos foram bombardeados e as equipas de ambulâncias foram impedidas de socorrer civis. O Conselho dos Anciãos apela à calma e lembra a proibição de derramamento de sangue e da intimidação de civis, avisando que serão perseguidos legal e criminalmente todos os que causaram esta situação em Trípoli. O Conselho Municipal de Trípoli culpa a classe política dominante pela deterioração da situação na capital e exorta a comunidade internacional a proteger os civis na Líbia. A missão da ONU no país apelou ao cessar-fogo imediato. O embaixador dos Estados Unidos instou à desescalada e pediu aos partidos líbios que acordem uma data antecipada para as eleições. O Reino Unido está a formar mais de uma dezena de militares ucranianos para utilizarem drones subaquáticos. O objetivo, localizar e neutralizar minas russas na linha costeira da Ucrânia. Este membro da Marinha Ucraniana explica que este é um drone subaquático que será muito útil para desobstruir a área marítima, especialmente a região crítica perto de Odessa, e também para encontrar minas. Para além da formação de 3 semanas no sul de Inglaterra, o Reino Unido e os Estados Unidos vão doar 6 drones subaquáticos à Ucrânia, que utilizam a tecnologia sonar e que deste modo permitem detectar ameaças explosivas debaixo de água. Este almirante britânico explica que estes dispositivos serão capazes de desobstruir muito rapidamente as rotas de e para os portos. E defende que isto é importante porque existe uma pressão global para começar a deslocar os cereais, óleo vegetal e milho, que estão retidos na Ucrânia e que precisam de começar a circular. A Ucrânia afirma encontrar projéteis por explodir em várias zonas do país e explica que depois tenta desativá-los em zonas seguras. Os residentes das zonas mais afetadas pelo conflito relatam encontrá-los por toda a parte. As forças russas atacaram uma fábrica de cerâmica na cidade ucraniana de Sloviansk na manhã deste sábado. O edifício ficou envolto em chamas, mas o incidente não fez feridos nem vítimas mortais. A cidade, que está ligada a Donetsk e localizada na região próxima da linha da frente, está entre os locais mais visados pelas tropas da Rússia. Em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, os mísseis russos atingiram o centro da cidade, ferindo uma mulher. O funcionário de uma perfumaria disse não conseguir perceber para onde estavam a disparar, que é um absurdo dizerem que se tratava de um alvo militar, acrescentando que não tem palavras decentes para descrever a situação. Em Bakhmut, cidade fronteiriça na região de Donetsk,
A troca de tiros mantém-se, as pessoas que não fugiram mal conseguem sair de suas casas e a maior parte das lojas continuam fechadas. Yulia preferiu ficar, apesar de tudo, dizendo que enterrou os pais lá na cidade e que tem a avó muito idosa de quem cuidar, que não pretende alugar nem andar de casa em casa, que prefere ficar numa casa em ruínas, mas que seja dela. A Ucrânia fez apelos à comunidade internacional para que a Rússia devolva o controlo da central nuclear de Zaporizhia a Kiev, onde existe o risco concreto de fugas radioativas e também de incêndio. A Rússia comunicou 3 ataques ucranianos perto da central. Moscovo afirma que as tropas ucranianas dispararam contra o complexo e que 4 projéteis terão caído no telhado de um dos edifícios de armazenamento de combustível nuclear. Os governos da Sérvia e do Kosovo concluíram um acordo para desbloquear a disputa sobre o reconhecimento mútuo dos seus documentos de identidade. O acordo, que prevê a livre circulação entre os dois países, foi alcançado sob mediação da União Europeia e anunciado no Twitter pelo chefe da diplomacia europeia. Josep Borrell disse que a Sérvia concordou em abolir os documentos de saída e entrada para os titulares de identificação do Kosovo e o Kosovo concordou em não os introduzir para os detentores de identificação sérvia. Borrell disse ainda que os sérvios do Kosovo, bem como todos os outros cidadãos, poderão viajar livremente entre o Kosovo e a Sérvia usando os seus cartões de identidade e que a União Europeia recebeu garantias do primeiro-ministro Kurti para este fim. Em julho, a tensão entre Belgrado e Pristina subiu fortemente, com o Kosovo prestes a adotar medidas de não aceitação no país de documentos de identidade e matrículas de veículos sérvios. A decisão tinha sido suspensa até 31 de agosto a pedido da União Europeia e dos Estados Unidos. 3 países europeus unidos contra uma eventual ameaça russa. A Polónia e a Chequia assinaram um acordo para proteger o espaço aéreo da Eslováquia, com forças prontas para agir em caso de necessidade. Isto acontece numa altura em que a Eslováquia, vizinha da Ucrânia, desiste de utilizar os seus antigos jatos MiG-29 de fabrico russo. Este voto de proteção dos aliados da NATO vai durar até a Eslováquia receber os novos F-16 dos Estados Unidos. O ministro da Defesa da Eslováquia diz que o país assinou este acordo com a Chequia e a Polónia, o que prova o quão estreitas são as relações e o quão próximos são enquanto aliados. A assinatura deste acordo acontece após a Polónia ter selado um outro acordo com a Coreia do Sul para adquirir tanques e munições de guerra no valor de 5,8 mil milhões de dólares. O governo polaco tem vindo a desenvolver várias ações para reforçar as forças armadas do país, numa altura em que a guerra na vizinha Ucrânia entra no 7º mês. Uma data celebrada uma semana depois. A Hungria assinalou este sábado o Dia Nacional com um grande espetáculo de fogo de artifício, após uma intensa polémica no país. O evento foi cancelado na semana passada devido a previsões meteorológicas erradas. Este erro levou mesmo ao despedimento das principais especialistas em meteorologia do país. Centenas de pessoas manifestaram-se em várias cidades indianas este sábado. Em causa, a decisão do governo de libertar 11 homens acusados de violar uma mulher muçulmana durante os motins religiosos de 2002. Os homens condenados à prisão perpétua em 2008 foram libertados a 15 de agosto, data em que o país assinalou 75 anos de independência. Na Argentina, milhares de apoiantes de Cristina Kirchner entraram em confrontos com a polícia. Os momentos de tensão tiveram lugar junto à casa da vice-presidente argentina em Buenos Aires, capital do país. De acordo com os meios de comunicação argentinos, há registro de mais de 10 polícias feridos. Kirchner é acusada de estar envolvida num esquema de corrupção. Poderia ser apenas mais um Ford igual a tantos outros, mas este é especial porque pertenceu à princesa Diana.
O carro usado pela Lady Di nos anos 80 foi leiloado no sábado e acabou por ser comprado pelo equivalente a cerca de 766 mil euros. O leilão acontece a poucos dias do 25º aniversário da morte da Princesa de Gales.